Então neste vídeo vamos começar a falar sobre a parte da programação do Unity. Eu vou começar por criar aqui uma pasta com o nome de terrenos e vou colocar dentro dessa pasta tudo o que tem a ver aqui com os dados dos terrenos. Portanto, estes ficheiros que têm a ver com os layers, foi tudo lá para dentro. E agora aqui vou criar uma cena nova. Vou adicionar aqui um plano. Vou pôr o plano no 000. Portanto, clicando aqui no reset, transformo, volta tudo a zeros. Pronto, a minha câmara está ali e o plano está aqui à frente. Então vou criar aqui um script. Portanto, como já foi dito, os scripts no Unity são em C# e são todos, eu vou-lhe chamar demo script. Aliás, já ali está um script demo, vou-lhe chamar outra coisa, testing. Portanto, são todos derivados de uma classe que é MonoBehavior. Quando nós criamos um script, basicamente temos duas funções, que é a função start e a função update. A função start é executada uma vez, quando o objeto que vai ter este script é instanciado, é iniciado na cena. Portanto, aqui nós podemos pôr um debug log a dizer função start e depois aqui é a função update, onde vai ser colocado o código que vai ser executado uma vez por cada frame. Portanto, esta função aqui tem código que vai ser executado cada vez que o objeto é desenhado na cena. Se nós estamos a desenhar a 60 frames, é 60 frames por segundo. Se estamos a 100, são 100 frames por segundo e assim sucessivamente. Então, estas funções, estas classes, são classes C#. Nós podemos criar propriedades na nossa classe. Por exemplo, eu posso declarar aqui um float, que vai ser a minha velocidade. Sempre que eu voltar ao Unity, o Unity começa a compilar. Vocês veem aqui em baixo a indicação que o Unity está a compilar. Eu agora vou, por exemplo, adicionar aqui um objeto do tipo cápsula. Vou pô-lo também no 000, portanto vou fazer aqui o reset. Vou puxar um bocadinho assim para cima e agora vou-lhe adicionar então o meu teste script. Pronto, e agora esta cápsula tem aquele script associado e sempre que eu executar o programa, aquele script também vai ser executado. Eu posso desativar o script clicando aqui nesta checkbox, portanto faz com que o script não seja executado, apesar do objeto estar lá. E aquela propriedade que eu declarei, float de velocidade, como vocês podem ver, ela não está visível aqui no inspector. Para eu a ver no inspector, eu coloco a propriedade public e ela passa a aparecer aqui no inspector. Temos que dar tempo aqui para compilar. Pronto, já apareceu ali. Eu agora posso alterar o valor aqui. E se vocês repararem, eu vou fazer aqui debug log do velocidade. Pronto, eu vou, por exemplo, aqui definir que ele começa em 5.
mas o Unity tem esta particularidade que, se a propriedade estiver visível aqui no Inspector, nós podemos alterar o valor dela. Portanto, eu defini que ela começa em 5, aliás eu posso fazer aqui o reset para vocês verem, está ali o 5, mas eu posso chegar aqui e dizer que afinal quero começar em 10. Quando eu executar, vamos ver aqui na consola que vai aparecer 10. Portanto, vocês podem ver aqui em baixo aparecer 10 e se eu abrir aqui a janela da consola, está lá 10. Portanto, eu alterei o valor daquela propriedade porque ela é public. Eu alterei o valor diretamente no Inspector e sim não tenho que recompilar o meu código. Portanto, isto é uma funcionalidade do Unity que é muito interessante porque nos permite ter variáveis que depois nós podemos ajustar ao longo do nosso jogo. Se vocês não quiserem usar variáveis public, podem colocar um atributo que é o atributo serialize field. Portanto, isto vai fazer com que a propriedade continue visível no Inspector, mas não tem que ser public, assim. Pronto. O Unity tem então estas funções ou eventos, como vocês quiserem chamar, que são executados automaticamente pelo motor de jogo, e tem mais um conjunto muito grande de funções que eu posso vos mostrar aqui o link. Portanto, existe este conjunto de funções, é o ciclo de vida do objeto. Portanto, tem a função, eu vou só falar das mais importantes, tem a função awake, isto é a ordem com que elas são executadas, a função awake, depois a função onEnabled e a função start. Estas três são executadas só uma vez, quando o objeto é inserido no mundo e por esta ordem. Depois tem a função fixed update, que é utilizada antes dos cálculos de física e é calculada a uma velocidade estável. Portanto, esta função fixed update é executada sempre ao mesmo ritmo. Deve ser utilizada para inserir código que vai manipular objetos, por exemplo, que tenham rigid bodies, que tenham alguns elementos de física associados. Depois temos aqui os on-trigger e on-collision. Portanto, estes eventos on-trigger e on-collision são executados quando um objeto que tem um componente de física colide com um outro objeto ou colide com um objeto que está definido como um trigger. Nós depois vamos ver o que é esta coisa dos triggers. Depois temos aquela função update que vocês já viram no nosso código. Depois ainda existe a função late update, que está aqui. Esta função às vezes dá jeito para manipular a câmara, a posição da câmara, a rotação da câmara, para evitar determinados efeitos. Depois existem duas funções que também podem dar jeito, que são estas duas, on become visible, on become invisible, que é quando um objeto passa a estar visível ou não em função da posição da câmara. Depois temos este on GUI, que pode ser utilizado para desenhar elementos gráficos da interface. E por fim temos estes dois, on disable e on destroy. On disable é quando um objeto é desativado, on destroy é quando ele é destruído. Portanto, estes são os eventos principais que convém nós termos uma ideia que eles existem para nós depois podermos tirar partido deles. Uma informação importante é que o nome da classe deve coincidir com o nome do ficheiro. Portanto, se vocês mudarem o nome da classe, devem também mudar o nome do ficheiro. Estas funções não são obrigatórias, vocês podem ter uma classe sem nada disto. O que acontece é que se vocês não tiverem a classe start, vocês vão ver aqui que desaparece aquela checkbox ali que nos permite desativar o script. Portanto, não é possível desativar o script diretamente aqui no Inspector sem a função, pelo menos a função start. Portanto, eu vou voltar aqui e vou voltar a pôr cá isto. Pronto, agora, para nós movermos um objeto no nosso mundo, tipicamente nós vamos querer mover da função update. Também podemos querer mover na função fixed update. Já vamos ver algumas situações em que é melhor fazer na função fixed update do que no update.
E para isso temos que manipular a transform. Portanto, para eu manipular a transform de um objeto, basta escrever transform em minúsculas e depois tenho acesso à posição, à rotação e à escala, portanto, ao tamanho. Se eu quiser manipular a posição, eu vou fazer position e depois posso dizer que quero somar a posição atual a uma posição para onde eu quero mover. Portanto, a variável position é um vector 3 e se nós quisermos mover um objeto, temos que somar com outro vector 3 para indicar a posição para nós queremos mover. Por exemplo, eu posso dizer aqui vector 3 x, y e z em cima aqui do new. Vou gravar. E basicamente o que eu estou a dizer é que a cada frame que vai ser desenhada, o meu objeto vai se mover na direção X, positivo, a 1 metro por cada frame que vai ser desenhado. Portanto, isto vai ser... Eu vou fazer aqui a dividir o meu ecrã em dois para vocês verem melhor. Isto provavelmente vai ser muito rápido e ele vai sair da cena. Portanto, por cada frame que está a ser, aí vai ele. Portanto, ele vai na direção X positivo. Se eu quiser que o objeto ande para a frente, eu preciso de saber para onde ele está virado. Portanto, eu preciso saber, o andar para a frente é esta setinha azul, é o Z. O X é para o lado, se for positivo é direito, se for negativo é esquerdo. Então, se eu quiser que ele ande para a frente, eu preciso saber este Y. Mas ao fazer o código assim, basicamente eu estou a dar o X, não do meu objeto, mas do mundo. Ou seja, se eu rodar a minha cápsula, imaginem que eu rodo a cápsula assim, não interessa quanto é que eu rodei. Reparem que o X agora está para ali, o X do meu objeto, mas se eu executar, ele vai continuar a andar naquela direção. Portanto, ao fazer o meu código assim, eu estou a ignorar completamente para onde o meu objeto está virado, a rotação do objeto. Estou a usar um valor absoluto do mundo, portanto, para manipular a minha posição. Então, se eu quiser, eu posso utilizar a rotação do meu objeto, essas pequenas propriedades que me dão a direção para a frente do meu objeto em função da sua rotação. Se eu quiser que ele ande para a direita, eu vou assim, portanto, com o right. Eu vou gravar e vamos deixar isso compilar o meu código e vamos experimentar a ver como é que o que é que vai acontecer. Agora ele não deve andar na direção assim, deve andar na direção do X, portanto para aquele lado ali, como estão a ver. Portanto, eu utilizei a propriedade right, ele dá-me a direção para a direita, portanto a direção do eixo do X, mas localmente, portanto, em função da rotação do meu objeto. Então, se eu quiser que ele ande para a frente, eu posso pôr o forward. Se eu quiser que ele ande para trás, eu posso pôr menos, portanto, posso pôr negativo em vez de ser positivo. Agora, manipular a transforma sim tem um problema, que é a velocidade a que o meu objeto vai andar depende da qualidade do meu computador. Ou seja, se eu tiver um computador muito rápido que está a executar a frames muito elevadas, isto vai fazer com que ele ande mais rapidamente do que num computador mais lento. Então nós normalmente quando fazemos estes cálculos temos em conta aqui a propriedade delta time, que está na classe time. E esta propriedade dá-nos quanto tempo demorou uma frame a ser renderizada. Portanto, nós aqui estamos a fazer com que a velocidade deixe de ser em função do computador, mas passe a ser em função do tempo. Ou seja, eu digo que é 1 metro em função do tempo que demorou a ser executado. Portanto, se eu agora executar, o movimento será constante, porque vai ser sempre em função da velocidade. Se vocês reparem, ele anda mais devagar, porque agora é multiplicado pelo delta time e aquele valor é muito pequenino, porque são milissegundos. Mas agora o movimento é uma velocidade constante. Se houver frames, se o meu computador ficar mais lento, o movimento deve ser na mesma, à mesma velocidade. No entanto, normalmente nós não queremos que o nosso objeto ande tão lento
e por isso é que nós criamos estas variáveis aqui em cima. Então nós agora podemos multiplicar pela velocidade, e eu agora estou a dizer que eu quero andar àquela velocidade por segundo. Portanto, se eu agora executar e tiver ali 10, ele vai andar a 10 metros por segundo. Aí vai ele. Se ele tiver 1, ele vai andar muito mais devagar. Portanto, eu agora tenho aqui uma variável que me permite ajustar se eu quero que ele ande mais rápido ou se eu quero que a velocidade seja mais lenta. Portanto, quando nós pomos aqui o nosso objeto a andar com o nosso código, se vocês repararem, ele não cai. Portanto, ele continua a andar sem cair. Portanto, ele não está a ser afetado pela gravidade. Então, eu vou-lhe atribuir aqui um rigid body. Portanto, vocês para atribuírem um componente a um objeto, basta que ele esteja selecionado, clicam aqui em Add Component e depois podem pesquisar. Eu vou atribuir um rigid body, não é de 2D, desculpem, foi falta de pontaria, é um 3D, um normal, digamos assim. Então agora vou executar. Se vocês reparem, agora o nosso objeto começa a cair, porque ele agora já é afetado pela gravidade. Mas imaginem que vocês queriam que ele fosse afetado pela gravidade só em algumas situações e noutras não fosse. Portanto, nós precisávamos do rigid body na mesma, mas queríamos manipular uma propriedade, neste caso esta propriedade use gravity do rigid body. Então nós no código podemos nos referir aos componentes através da função getComponent. Transform getComponent e depois isto são funções genéricas, portanto temos que indicar o tipo de componente que nós queremos o rigid body e depois aqui à frente temos acesso então à propriedade, ou melhor, às propriedades do componente. E também temos acesso a funções. Já vamos ver algumas destas funções. Agora, esta função tem um custo computacional e não deve ser usada dentro da parte da função update. Então, um truque que nós costumamos usar é definir uma referência, portanto, criar uma referência para aquele componente e depois na função start fazemos o tal getComponent. Como vocês podem ver, tanto podem escrever transform.getComponent, como podem simplesmente escrever diretamente getComponent, que o Unity, o código assume que vocês estão a falar do componente deste objeto, portanto rigid body. E agora aqui vocês podem fazer o vosso código rigid body use gravity igual a false, por exemplo. Eu estava a fazer um if porque estou habituado sempre a testar se o componente existe. Portanto, se o componente não existir, eu vou-vos mostrar o que é que acontece. Portanto, eu vou deixar o Unity compilar o meu código. E agora vou remover o componente rigid body, portanto, e vou executar. Como vocês vão ver, isto vai dar um erro de referência nula, simplesmente porque o objeto, o nosso código está a tentar aceder ao componente rigid body que não existe. Então eu costumo sempre testar se esse componente existe assim, portanto se ele for diferente de nulo é porque ele existe e assim nós evitamos estes erros de referência nula. Deixem-me só encaixar aqui a janela da consola. Pronto, e agora se eu executar, o componente continua a não existir, mas já não vou ver aquele erro. Às vezes o que eu faço é coloco um debug log só para me lembrar que me esqueci de pôr lá o componente. Outra hipótese que nós podemos fazer para evitar também estes erros é dizer quais são os componentes que são requeridos pela nossa classe. Portanto, nós aqui em cima podemos pôr um atributo a dizer required component e depois colocamos aqui a função typeOf rigid body. Pronto, e agora vou deixar compilar e vocês já vão ver o efeito deste pequeno truque.
Portanto, eu agora vou tirar o meu script daqui. Eu agora tirei o script da minha cápsula e agora vou voltar a arrastar o script. E vocês vão ver que é adicionado automaticamente o rigid body. Portanto, graças àquela pequena linha de código, eu disse que é obrigatório ter o rigid body. Se eu agora tentar remover este componente, ele não me deixa porque diz que existe um script que precisa dele. Portanto, neste momento temos um objeto que se move na direção daquela setinha azul, portanto, o eixo dos Z's, aquilo que nós chamamos de andar para a frente. Aquilo que vamos agora testar é o que é que acontece quando há colisões. Então, eu vou adicionar aqui um cubo, vou fazer o reset, vou colocar aqui o cubo à frente do meu objeto, vou aumentar-lhe aqui o tamanho, para ser mais fácil distingui-los. Eu vou-lhe dar aqui uns materiais. Portanto, o meu cubo tem um collider e não tem rigid body. Eu vou executar agora e a cápsula que está-se a mover naquela direção deve colidir com o cubo. Portanto, e não o consegue empurrar porque ele não tem um collider e ela fica ali a colidir porque o cubo não tem rigid body. Não dizendo. Eu agora vou aqui aumentar a minha velocidade, por exemplo, para 100. E vou executar outra vez. E, como repararam, o cubo atravessou, ou melhor, a cápsula atravessou o cubo. Na realidade não o atravessou, porque na realidade da maneira como estamos a mover a nossa cápsula, nós estamos a fazê-la saltar, teleportar-se, digamos assim, entre determinadas posições, em vez de estarmos a fazer mover numa direção. Portanto, a maneira como nós estamos a fazer no nosso código, manipulando diretamente a transform, portanto, desta maneira, nós estamos a mudá-la de posição e isso torna a detecção de colisões muito mais difícil. E por isso não é um bom método de nós movermos os nossos objetos manipulando diretamente pela transform. A seguir vamos ver outras maneiras de movermos os nossos objetos, nomeadamente usando as forças de física. Uma vez que o nosso objeto agora tem um rigid body, nós podemos adicionar-lhe uma força para o mover, ou então usando funções que o próprio Unity disponibiliza para nós podermos manipular a posição e a rotação dos nossos objetos. Então, outra maneira para fazer o nosso objeto andar seria utilizar uma força. E deixar depois que o motor de física calcula a posição dele. E então nós já temos aqui o rigid body e a referência para o rigid body, podemos usar este rigid body para dar a força, aplicar a força então no nosso objeto. Então, para isso, em vez de usarmos este código, vamos usar o rigid body e depois vamos utilizar uma função chamada add force. E esta função precisa de saber a força. A força aqui é um vector 3, portanto nós podemos na mesma usar o transform forward e multiplicar pela variável velocidade. Pronto, isto vai aplicar então uma força ao rigid body a cada frame que está a ser executada e em função do valor que tiver na variável velocidade. Vamos então ver o que é que acontece agora quando nós executamos. O que é que acontece aqui à nossa cápsula. Podem ver que a cápsula agora já não atravessa o cubo, porque agora é o motor de física do Unity que está a mover o objeto e é o motor de física que calcula a posição e calcula as colisões. Portanto, sempre que as colisões forem muito importantes, o ideal para nós não é utilizar a transform, não é manipular a transform diretamente, mas sim utilizar estas funções do motor de física. Além disso,
como estamos a manipular a física, devemos usar a função fixedUpdate e não a função update. Eu vou outra vez voltar aqui ao Unity e mandar executar. Pronto, esta é a maneira ideal para nós para podermos manipular os nossos objetos, nomeadamente a posição deles, de forma segura e evitar que existam problemas como atravessar um objeto que não devia ser atravessado. Agora vamos ver como é que podemos adicionar um componente por código. Se eu quiser adicionar um componente por código, eu posso fazer assim. Eu vou definir aqui uma variável tipo audio, com o nome audio source, que é do tipo audio source, mas eu vou definir com a função var. Então vou usar GameObject em pequenino, em minúsculas, porque representa o próprio objeto onde nós estamos. E vou dizer add component, type of, audio source, as audio source. E agora, além de ter criado o componente e adicionado, portanto este bocado de código cria o componente e adicionam, eu agora fiquei aqui com uma referência que eu posso utilizar para manipular, por exemplo, o volume dele. Nós depois vamos falar dos audio source mais à frente, mas assim posso manipular o volume. Portanto, este objeto não existe aqui no inspector, ou melhor, este componente não existe no inspector, no nosso objeto, mas agora que eu vou executar, como aquilo está na função start, ele vai ser adicionado por código e vai nos aparecer aqui, cá está ele, e o volume em 0.5. Portanto, é a maneira que nós temos para adicionar objetos por código. Também componentes por código, não dizendo. Também podemos remover componentes por código usando a função destroy. A função destroy destrói um objeto, por exemplo, um GameObject, mas também podemos usar para destruir um componente. Então eu posso fazer getComponent. Vou destruir outra vez o audio source que criei. Pronto. Vocês vão ver agora que ele não vai ficar cá quando eu executar, porque eu crio e depois torno a destruir. A função destroy nós vamos utilizá-la muito, vocês vão ver mais à frente, e ela tem um parâmetro que nós podemos usar para definir que nós só queremos destruir passado alguns segundos, por exemplo, passado 3 segundos. Então agora o audio source vai ser adicionado, vai ficar no objeto durante 3 segundos e depois vai ser destruído. Então eu vou executar, ele vai aparecer aqui no inspector, cá está ele, e passado 3 segundos desaparece. Pronto, e ficam a conhecer assim também a função destroy. Continuando então aqui a analisar o nosso pequeno exemplo. Portanto, vimos duas maneiras de mover o nosso GameObject, portanto, movê-lo manipulando a transform, ou então mover adicionando uma força ao rigid body. As outras maneiras que nós temos de mover um objeto é através de funções que o Unity nos fornece. Basicamente temos duas, temos a função translate e depois a função movePosition. Vamos então aqui analisar tanto uma como a outra. Portanto, a função translate é uma função que está associada também à transform do próprio objeto. E esta função basicamente move o objeto, mas nós, em vez de indicarmos a nova posição, como fazíamos ali na transform, quando usávamos aqui a transform, nós estávamos a indicar, ou melhor, estávamos a somar a posição, estávamos a somar a distância que nós queríamos que se movimentasse. Aqui o objeto vai se mover na direção que nós indicarmos. Portanto,
a função translate, nós indicamos a distância que nós queremos percorrer, também como um vector 3. Basicamente, nós podemos usar o mesmo código que usamos na posição, portanto, podemos dizer transform forward, podemos multiplicar pela velocidade e podemos e devemos usar aqui o delta time. Vou gravar. A vantagem de nós fazermos com... vou mudar aqui para a função update novamente. A vantagem que nós temos em utilizar a função de translate é que vamos facilitar a detecção de colisões, porque agora nós estamos a manipular a posição do objeto, estamos a dizer para ele se deslocar para uma determinada posição. Portanto, eu vou executar aqui e vamos ver se ele consegue então detectar. Portanto, estão a ver, com o 100 ele ainda detectou ali uma colisão, portanto que ele ficou ali parado durante alguns segundos, mas depois acaba por sair. Portanto, o 100 aqui acaba por ser uma velocidade muito elevada e mesmo com a função de translate não consegue detectar as colisões corretamente. Deixem ver se com 25. Também não. Também está aqui a acontecer outra coisa que eu agora reparei. Eu desconfio que ele está a passar por cima. Tá, deixem-me só experimentar já agora. Vamos aqui. Vamos tentar aqui manipular. Eu não quero esta. Quero esta. Agora a parede mais alta. Dá a impressão que ele passou por cima da parede. Não. Continua a atravessar a parede mesmo com o translate. Pronto, é o risco que nós temos por vezes de usarmos objetos que não são muito grandes. Eu vou tentar mudar aqui para continuous a colisão e ver até que ponto é que nós conseguimos forçar aqui a detecção das colisões. Parece que não. Mesmo com 25. Vou fazer outra alteração aqui no nosso código já agora para experimentar. Fixed update. Vou dar para a função fixed update para ver se assim conseguimos que ele esta agora foi demais. Ele colidiu e depois, como rodou, esta acontece, esta é engraçado. Ele colide e depois acaba por atravessar o plano por baixo, porque o plano é só um plano, é só uma face, portanto, e acaba por passar por baixo. Pronto. Portanto, mesmo assim o translate não é o método ideal para nós detectarmos as colisões e em situações em que nós precisamos de maior precisão, o ideal mesmo é utilizar o nosso código com a força, portanto com o rigid body. Outro método ainda existe, é nós manipularmos o rigid body, mas manipularmos a propriedade da velocidade. Portanto, nós definimos uma velocidade e podemos fazer isto uma única vez, por exemplo aqui na função start. Já agora eu vou desativar aqui este código que nós não precisamos dele para nada. E se calhar um dos problemas que nós podíamos estar a ter era que nós estávamos aqui a desativar a gravidade. Como eu estava a dizer, eu vou aqui ao rigid body e vou definir a velocidade. Portanto, a velocidade, esta propriedade do rigid body é uma propriedade que tanto nós podemos usar para sabermos a velocidade a que está-se a mover um objeto, como podemos utilizar para definir a velocidade que nós pretendemos que o objeto se mova. E então podemos fazer qualquer coisa assim deste género. Vou dizer que a velocidade vai ser igual a transform ponto forward vezes o delta time, que aqui se calhar não é muito importante porque nós estamos na função start e depois vezes a velocidade. Portanto, isto vai definir uma velocidade inicial no objeto
e ele há de parar quando colidir aqui com a parede. Vamos ver o que é que acontece. Pronto, lá está. Ele parou, colidiu contra a parede e acabou por rodar. Acabou por cair e rodar. Se nós não quisermos que ele rode, nós podemos vir aqui e fazer o freeze na posição, por exemplo, do X, que será aquela que em princípio ele está a rodar. Também podemos fazer o freeze na do G, porque é esta aqui, para ele não cair para o lado. A do Y é aquela que permite rodar assim à volta, à partida não será muito importante. Portanto, ele assim colide e fica ali preso. Pronto, neste caso eu estou a usar na função start, o que quer dizer que ele ia ter esta velocidade inicial e depois quando colide acaba por parar. Se nós quiséssemos que ele continuasse sempre a andar, definíamos isto no fixed update e ele ia sempre àquela velocidade, movimentando-se àquela velocidade. Por fim, temos a função move position. A função move position vai mover o objeto para uma determinada posição e esta função está associada ao rigid body. Portanto, o rigid body move position, e agora podemos dizer que queremos ir para a posição a partir da posição inicial em que nós estamos e vamos para a posição que corresponderá a andar para a frente vezes a velocidade vezes o delta time. Portanto, o move position, ao contrário do translate, vai nos pedir para indicar a nova posição para onde nós queremos que ele se movimente. Como eu disse há bocadinho, o translate indica a distância que nós queremos percorrer. Portanto, voltando aqui ao Unity, se nós executarmos, devemos ver ele a colidir e pronto, e fica ali. Como ele está sempre a tentar mover-se para a posição, acaba por levantar voo e tem aquele comportamento que vocês podem ver aqui. Mais uma vez eu posso bloquear esta e esta. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Pronto, ele agora ficou ali parado. Mas se eu posso vir aqui, puxá-lo para trás e largar, que aquele código está sempre a ser executado, e ele volta aí para lá. Já agora, estas 4 ou 5 maneiras que nós temos diferentes de mover para o código do player, portanto para movermos o nosso player, usar a física poderá ser uma maneira, mas temos sempre um problema que é o player não é propriamente um rigid body. Não é? Portanto, o player não é um corpo rígido, o ser humano é um corpo flexível e, portanto, normalmente para um player nós costumamos utilizar o character controller, o componente character controller, e não propriamente este código que nós temos aqui. Este código poderá ser útil, por exemplo, para mover uma porta, para mover sei lá, uma ponte que se levanta, portanto, não propriamente para o player. Portanto, recapitulando, temos estes 5 métodos para mover um objeto, portanto, usando a transform, que nós vimos que na prática não é propriamente mover, é pegar no objeto e colocá-lo noutro sítio. Isso pode ter alguns problemas com a detecção de colisões. Vimos a função translate, que nós, em vez de indicarmos a nova posição, indicamos a direção para onde nós queremos que ele se mova. Como vimos, também pode ter alguns problemas a detectar colisões, especialmente em objetos que se movem muito rapidamente. Vimos manipulando a velocidade do rigid body. Este é um método que pode ser usado para dar uma força ou uma velocidade inicial da função start, ou então uma velocidade constante se nós estivermos a usar a função update. Depois vimos um método em que usamos a WED Force no rigid body, portanto adicionando uma força. Esta é provavelmente aquela que poderá ter movimentos mais realistas, dependendo do tipo de objeto. E por fim, o Move Position, portanto também através do rigid body, utilizando o Move Position. Como eu disse, o ideal para players
para personagens controladas pelo jogador não é usar estes métodos, é usar o Character Controller. Como nós temos estado a utilizar, portanto, com este FPS Controller que nós temos estado a utilizar, FPS Controller, portanto, este FPS Controller que vocês têm utilizado aqui com o Unity, basicamente este código utiliza este Character Controller aqui, e nós podemos utilizar o Character Controller para mover o nosso player, e nesse caso é sempre mais realista para um ser humano do que usar o código que tivemos a ver